O timbre de um som é a sensação característica causada pela presença de harmônicos acompanhado o som fundamental. Influi no timbre tanto a quantidade de harmônicos como suas intensidades relativas. É o timbre que nos permite distinguir a mesma nota, o mesmo som fundamental, emitida por um instrumento diferente, ainda que essa nota tenha a mesma intensidade das suas dimensões. Como vamos ver no GIF. Por ser uma propagação ondulatória, o som é um processo de transporte de energia, no caso mecânica. Para garantir uma boa qualidade de audição, é importante para o ouvinte a quantidade de energia sonora que o atinge por unidade de área e por unidade de tempo. Por isso, definimos mais uma grandeza, a intensidade sonora. A intensidade sonora é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície disposta perpendicularmente à direção de propagação na unidade de tempo. Em outras palavras, é a potência sonora recebida por unidade de área da superfície. Observe a figura, em que uma fonte sonora F, considerada pontiforme, está emitindo o som no meio homogêneo, em que a velocidade de propagação da onda é a mesma em todas as direções, ou seja, meio acusticamente isotrópico. A superfície esférica de raio igual a x e centro na fonte sonora é uma superfície perpendicular às direções de propagação do som. Suponha que a energia emitida pela fonte não seja absorvida pelo meio de propagação. A potência sonora da fonte será totalmente recebida na superfície esférica considerada, simbolizando por pot, a potência da fonte, e por A, a área da superfície esférica, em que I é a intensidade do som. Uma corda elástica apresenta várias frequências naturais de vibração, denominadas modos de vibração, que podem ser obtidos sacudindo-se uma das extremidades da corda em uma das suas frequências naturais. Dessa maneira, a corda entra em ressonância com o agente que a sacode, uma vez atingindo determinado modo de vibração. Ainda que se pare de sacudir a extremidade da corda, ela continuará vibrando até perder toda a energia de vibração. Essa maneira de obter os modos de vibração permite tratar cada modo como uma configuração de onda estacionária, resultante da superposição da onda que emitimos quando balançamos a corda, com a onda refletida na outra extremidade. A figura mostra os 3 primeiros modos de vibração de uma corda de comprimento L, presas pelas extremidades. Evidentemente, apenas algumas frequências podem gerar ondas estacionárias, uma vez que nas extremidades fixas há necessariamente nós. É imprescindível lembrar que numa configuração de onda estacionária, a distância entre 2 nós consecutivos é igual a metade do comprimento de onda das ondas que se superpõem. O modo mais simples de vibrar uma corda denomina-se modo fundamental, ou primeiro harmônico. Procedendo da mesma maneira, podemos determinar a frequência de vibração correspondente a qualquer outro harmônico. Observe que a ordem do harmônico, primeiro, segundo, terceiro, representa quantas vezes a frequência desse harmônico é maior que a frequência correspondente ao modo fundamental, sendo N a quantidade de meios comprimentos de onda ou ordem do harmônico. Podemos então generalizar e escrever a seguinte expressão para essa frequência de vibração. Suponha que uma pessoa receba um som de frequência constante, cuja intensidade é aumentada gradativamente a partir de 0. Enquanto não atingir uma intensidade mínima, esse som não será percebido, ainda que o ouvinte escute normalmente. A intensidade mínima que um som precisa ter para ser ouvido denomina-se limiar da sensação auditiva, ou limiar de audibilidade.
Esse limiar depende da frequência do som. Aumentando-se a intensidade sonora, a partir desse limiar, o som é percebido cada vez mais fortemente, até que, a partir do certo valor da intensidade, a sensação sonora acrescenta-se uma sensação de desconforto ou de dor. A esse valor dá-se o nome de limiar de sensação dolorosa ou limiar de dor, que também depende mais ligeiramente da frequência. O limiar de sensação dolorosa é então igual a 120 decibéis, o que significa que os sons desconfortantes estão em níveis superiores a 120 decibéis. É importante notar que o uso do nível de intensidade sonora em substituição à intensidade sonora permite comparar sons lidando com números bem mais simples. O eco e a reverberação são dois efeitos sonoros causados pela reflexão do som. Podemos dizer que o eco é o som refletido que é percebido com um intervalo de tempo suficiente para ser distinguido do som original. Quando o intervalo de tempo não é suficiente para distinguir o som refletido do original, temos o efeito de reverberação. Normalmente podemos perceber o eco em locais onde há algum objeto muito grande e maciço, como uma parede, uma montanha ou uma caverna. Para que possamos ouvir o som refletido desses objetos, eles devem estar a uma distância tal que o tempo de ida e volta do som seja maior do que a sua duração. Por exemplo, se gritarmos a palavra alô com uma duração igual a 0,2 segundos, será necessário que a distância até o objeto seja maior do que 32 metros. Dessa forma, quando terminarmos de pronunciar alô, o som do ar chegará de volta aos nossos ouvidos. Para ouvir completamente palavras ou frases maiores, devemos estar posicionados a distâncias maiores, correspondentes ao tempo que levamos para pronunciar essas frases. Então, o eco ocorre quando o intervalo de tempo é maior ou igual a 0,1 segundos. O observador ouve separadamente o som direto e o som refletido. A reverberação ocorre quando o intervalo de tempo é menor do que 0,1 segundos. Há um prolongamento da sensação auditiva. E o reforço? O reforço ocorre quando o intervalo de tempo é aproximadamente 0 segundos. Há somente um aumento da intensidade sonora. Em 1842, Doppler escreveu um artigo afirmando que a frequência sonora percebida por um observador depende do movimento relativo entre fonte e observador. Dessa maneira, nós podemos definir que o efeito Doppler é a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre fonte e observador. Embora se trate de um fenômeno característico de qualquer propagação ondulatória, este efeito é mais comumente percebido. Quando um automóvel se aproxima de nós, buzinando, percebemos o som da buzina mais agudo, ou seja, de maior frequência, do que perceberíamos se o veículo estivesse em repouso. Contudo, quando o automóvel se afasta buzinando, percebemos um som mais grave, ou seja, de menor frequência, do que perceberíamos se o veículo estivesse em repouso. Nos dois casos, o efeito fica mais evidente quando o automóvel está em alta velocidade. Isto também é frequentemente notado com relação ao barulho do motor dos automóveis ou do barulho da sirene das ambulâncias, certo? Como é possível percebermos aí no GIF. Sirenes de ambulância também são perceptíveis, assim como os carros de Fórmula 1.